aqui é um homem de 69 anos, com queixa de desconforto subesternal e bolo no estômago. Ele fala que teve início há 2 horas, quando ele estava a caminho de um banco. Importante, de um banco, então deve ter alguma relação. Disse que a dor melhorou quando sentou, mas em seguida recidivou e ele procurou a emergência. A dor era 5 em 10, uma coisa que a gente faz pouco. É muito importante você intensificar a dor, você ter esse caráter para cefaleia, a dor no peito, sem piorar a respiração, localizada na região anterior central, sem irradiação. Era hipertenso, dislipidêmico, uso de enalapril e simvastatina. Negou o diabetes, AVC. Ele era corado, hidratado, afebril eupneico, glicemia bem controlada, 96. Ele não era diabético, né? Óbvio. Pressão arterial normal, isso é outra coisa que o Lucas discute bem, principalmente dor torácica, as mais intensas. Comparar a pressão arterial. Isso é uma coisa que o paciente tem que chegar para nós já isso feito. Isso é uma coisa básica. Frequência cardíaca de 70, frequência respiratória de 15, peso estimado de 80 quilos. Outra coisa que a gente não faz. Tem muita medicação que depende do peso. Sabe o que é legal? Uma coisa que o médico brasileiro ele acha o seguinte: vamos implementar esses protocolos, tem que fazer. Eu odeio. Vai tirar a minha liberdade. Gente, é a melhor coisa que tem. Se fizer alguma coisa errada, você está respaldado. Qual é a segunda coisa? Você não esquece. Gente, a nossa memória não funciona. Se a gente for querer ficar usando a memória para trabalhar em medicina, a gente vai errar muito. E a gente não se dá conta que errou. Então, olha, vê, é legal. Tem muitos locais que, na hora que você vai prescrever um remédio, ele pergunta, cadê a creatinina? Aí você vai dizer, ou não tem, mas faz você pensar. Aí você vai pôr um remédio, pergunta, qual é o peso? Aí você lembra que tem que fazer o peso. Então, quando você, uma coisa que... Vocês acham que fazer a medicina de emergência, trabalhar no dia a dia é fácil? Os colegas sabem, quem trabalha em emergência, é muito difícil, gente. É muita coisa. Então, por isso que eu digo assim, você tem que saber centralizar o que é que você precisa saber, senão é impossível. Precisa saber de tudo de coração? Não. Precisa saber, você seleciona as doenças. E de pulmão, e a residência, até para você formar as pessoas, você vai criando os protocolos para você ir seguindo, para você não esquecer, para estar respaldado, porque é muito difícil. E a gente, assim, tem uma rebeldia muito grande da classe médica com isso, quando facilita tanto para você, está dizendo o seguinte, olha, você vai ter mais chance de fazer o certo, e se eventualmente você errar, a instituição vai ter que se responsabilizar, só que faz toda a diferença. O peso, o que eu estou falando para vocês? 2 da manhã, me chamaram, o paciente teve uma hematêmese, parou e não voltou. Tinha 50 quilos. E deram 80 miligramas de enoxaparina de 12 em 12. E era para ser só 50. É muito importante esses pequenos detalhes. Bom, então, peso estimado 80. Vamos lá. Pulso, carotídeos femorais palpáveis, extremidade sem edema. O que a gente faz com esse paciente? Esta é uma apresentação relativamente frequente, que está diminuindo, porque os pacientes estão tendo medo de procurar emergência. Mas veja, é um homem de 69 anos. Se ele não tivesse com dor no peito, se ele tivesse só com mal-estar no estômago, este paciente, você não pode atribuir uma dispepsia num paciente acima de 60 anos. Começou a ter dispepsia, pode até ser, mas ele tem chance de ter uma doença mais grave. E muitas vezes o coração está ali em cima do diafragma e pode estimular o reflexo vagal e dar mal-estar, dor no estômago, embrulho. Quantas vezes a gente pega paciente infartando com dispepsia? Falta de ar, a gente não pode esquecer. O paciente chegou com falta de ar. O que aconteceu? Não, faz 2 horas que eu comecei a ter uma falta de ar. Tem que pensar em isquemia. Por quê? Porque este paciente é o mais grave dos que você pode pegar, mesmo sem dor. A gente tem que lembrar, se tiver que lembrar de 2 equivalentes isquêmicos, o mal-estar epigástrico, a sensação de embrulho, num paciente com fator de risco, e um paciente que chega com falta de ar de início recente, 1, 2 horas, 3 horas. São as 2 apresentações que a gente tem que lembrar. Então, nesse aqui, vocês veem, 2 horas,
Ele era hipertenso dislipidêmico. Pressão arterial, nada demais. Esse paciente deveria chegar, alguém ser visto, passou para o médico de emergência, viu que ele é de risco, sala de emergência, eletro em 10 minutos. Vou olhar se tem supra. Este algoritmo é uma das coisas mais importantes que existe no departamento de emergência no mundo. Que mais é capaz de diagnosticar doenças graves, reduzir a morbidade e mortalidade, com preço mínimo. Até agora ele não gastou dinheiro. Um eletrocardiograma para um hospital é custo zero, praticamente. Porque a máquina está lá, o papel é ridículo, o funcionário está lá. Concordam? O custo disso aqui é zero. Na hora que você detecta um supra aqui, gente, que você atende, o paciente chegou, foi atendido, fez o eletro, tem um supra, a alegria é muito grande. Então, é isso. Quando você pega a história dele, o eletro dele, o que vocês acham? Esse aqui, ó, V1, V2, V3, V4, V5. Fudeu. Desculpa. Concordam que esse eletro é isquêmico? Este é um eletroisquêmico. Veja como é diferente de uma sobrecarga de ventrículo esquerdo para dar um strain. Porque no strain não vai ter esse infra, não vai ter esse infra e não vai ter esse infra. Vai ter esse aqui, ó. V5, V6 no paciente hipertenso é comum. Aí você olha a parede lateral, às vezes tem este paciente. Se você tiver que selecionar, quando o paciente chega com a dor torácica e ele fica hipotenso, ele evolui com um edema pulmonar agudo, uma perfusão, é o mais grave de todos, ou faz uma ANTV, fez a instabilidade elétrica, fez a estabilidade hemodinâmica, e o outro, qual foi que eu falei? A memória vai sumindo. Estabilidade elétrica, hemodinâmica e... Qual é o terceiro? Alteração de eletrocardiograma. São apresentações graves. Porque daqui a 1 hora, 2 horas, 1 hora, que é o ideal, você ter uma curva enzimática. Você tem pelo menos a primeira troponina, deveria ter. Então, assim, se a gente for selecionar, aquele paciente que, lembra que eu falei, o exame físico do paciente infartando, ele é frustro. Só tem a B4 do chato. Então, B4. Fala, o que eu vou fazer com a B4? Vou dar um omeprazol para o B4. O que eu vou fazer com a B4? Examinei, está crepitando todas as vezes. Chegou o paciente do tórax, a ausculta não precisa estar até o ápice, até metade do tórax. Já é grave. Ficou hipotência grave. Fez uma TV. O colega até trouxe um caso interessante. Fez uma FV, chocou, voltou. É muito grave. Tirando essa coisa que você consegue ver na hora, tem um infra, como esse, este paciente, aquele mais grave nesse cenário. Esse é o paciente que a gente faz o isodil e repete. E a outra é o paciente que faz uma curva enzimática, que é agora que nós vamos discutir. Então, aqui, a gente vai, o exame físico dele, a minha animação veio toda errada, sala de emergência. E aí, o que tem muito no curso? A sala de emergência não cabe mais ninguém. Não cabe mais ninguém. Lotada de paciente entubado. O que é que você faz? Você chora. Porque os entubados estão lá, não era para estar lá. E um paciente como esse, ele para. Um colega falou um caso aqui no intervalo. Ele está aqui olhando, de repente ele para. Pô! Daqui que alguém note, leve para a sala de emergência de choque, a chance dele, ó. Lembra que o Agnaldo falou? E não volta. Tem muito caso de parada nos saguões dos hospitais, porque não tem vaga na sala de emergência. Um paciente como esse, você escreve no prontuário. Indica sala de emergência, fala com fulano da horário, pronto. Porque se complicar, você pode... Gente, não sei vocês aqui de São Paulo, o pessoal em casa, isso chegou. E chegou com advogados
que estão indo atrás dos pacientes em portas de IPS para oferecer serviço. E é 300, 500 mil reais, perda de CRM. Não tem, isso é uma coisa que não tem como você fugir. Não tem como você fugir. Apesar desse lobby dos advogados, o paciente está certo. O sistema está errado e nós temos que nos defender. Escreva no prontuário. Geralmente, nos hospitais de escola, quando acontecem essas coisas, não é o residente, sempre é alguém que vai. E quando você vai ver os casos, não tem uma. Só tem alguma coisa da enfermagem. Pode dizer, jurar de pé junto, se não tem jeito, não tem nada. Tem que escrever. Eu imagino, imagina se eu perder meu CRM, eu ter 300 mil reais, eu passar uma vaquinha para vocês me ajudarem. Tem que escrever no prontuário. E mais, vocês sabiam que quem está na emergência tem que ter um caderno para você anotar as coisas graves, e na hora que você anota, você transfere a responsabilidade para o diretor. Se acontecer uma coisa, o paciente parou porque não estava na sala de emergência, você anotou no livro, o diretor que é responsabilizado. Eu digo isso porque, gente, não tem como. Quem trabalha na emergência está exposto, e a única coisa que vai te proteger é o que você escrever no prontuário. Porque o juiz vai olhar o que está no prontuário. E os juízes são implacáveis com nós. O conceito que existe do médico é ruim. Impressionante. O que acontece então? Viu o paciente, viu o eletro, já é feio. Com aquele eletro ali, com aquele quadro clínico, já vou tratar, a gente vai discutir. E vou pedir um marcador de necrose. Concordam? Qual que eu vou pedir? É o que eu digo, faz mais de 15 anos que CKMB foi enterrada, qualquer que seja o método. CPK nem se fala, TJ. Foi enterrado por quê? Eu vou mostrar para vocês. Tem um motivo, sim, concretíssimo, que não dá para entender por que a gente não tem. Isso aqui é coisa do passado. Assim, é um negócio que, sei lá, daqui a 30 anos vai sumir. Mas, muitos serviços só tem isso. Então, quando o paciente chega, quando você tem só CKMB, ou troponinas mais antigas, a gente colhe a chegada e após 6 horas. Eventualmente, você pode colher mais uma outra após 12 horas, dependendo do resultado. Mas, se você tiver uma CKMB, a chegada, na segunda já foi muito alta, acima de um limite de normalidade razoável, você já fecha que aumentou. Com troponinas mais antigas, a mesma coisa. Então, um exemplo, chegou, era 0,05. O normal é 1, um exemplo. A segunda veio 5. Pronto, esse paciente infartou. Ele tem uma síndrome coronariana aguda sem supra. Ele tem um infarto sem supra. Vale para CKMB e vale para a troponina mais antiga. Qual foi a grande diferença? Mioglobina, eu peguei essa época. A gente chegou eu lembro que o laboratório deu, acho que 500 amostras de mioglobina, 500 exames para a gente testar. E foi muito engraçado que um só médico consumiu, acho que 420 mioglobinas. Todo mundo chegava, era mioglobina. É muito ruim quando você está na emergência e você fica muito inseguro. Gente, é muito ruim. A gente vê o sofrimento do residente que... E é engraçado, assim, aqueles que mais se preocupam. Então, assim, por que eu te falo isso para você? Quando você está na emergência, você tem que ser treinado o seguinte: o paciente chegou, é uma dor no peito. É uma dor grave ou não? Vai matar ou não? Para cá. Se é grave, é isso aí. Você não pode chegar, então, assim, numa enfermaria, que é comum, peguei essa época, você não, um paciente com dor, não, esse aqui tem 20 hipóteses. É lúpus, é não sei o quê, é tuberculose, e não sei o que vai. E você sai, pô, esse cara é bom, né? Na emergência é o contrário. Se você vai lá, pega um paciente e você faz 10 hipóteses, você vai ficar doido. Porque não dá. É muito grande o universo e você tem que centrar em determinadas coisas e ir raciocinando. Sempre na busca, é grave ou não é grave, vou fazer alguma coisa agora ou não. Você não faz aquele negócio, 200 hipóteses, você vai ter um processo que, isso a gente vê na cara do residente, a angústia de...
eu vou pedir enzimas. Mas para quê? Não, mas e se for infarto? E se for não sei o quê? E pode ser não sei o quê. Aí chega dor de cabeça. Aí, é líquido. Então você fica doido. Isso é ruim para a pessoa e para o paciente. Por que que aconteceu? Olha isso aqui, ó. Vejam que isso aqui é de 92, gente. Eu nasci em 91, veja, eu tinha 1 ano. 92. Faz quanto tempo? 26? 36? 26. 26. Foi quando ele fez o seguinte, ó. Se o paciente chegou com queixa de angina instável, se a troponina era negativa ou positiva. Se ela era positiva, era acima de 0,2. Veja que a troponina negativa em um paciente, positiva em 10. O que é que eles começaram a ver? Puta, nós detectamos. Porque assim, quando você imagina a troponina cardíaca, é uma enzima que está lá no miócito, o miócito rompeu e caiu no sangue. Ponto. Por que que o miócito rompeu? Eu não sei. Pode ser infarto, pode ser hipertensão grave, pode ser perioperatório, arritmia, mas rompeu o miócito. E foi quando se viu assim, mas veja, olha, aqui já de 97, quando for olhar em pacientes na triagem de serviço de emergência, quem era troponina negativo ou positivo com CKMB normal. Veja que foi quando saiu o tchan. Mas olha, gente, nós temos de cada 100 pacientes que chegam na emergência, se eu fizer só CKMB, eu vou perder 30% dos pacientes. Se você só tem CKMB no PS, de cada 100 pacientes, até 30% desses tem um infarto, mas não foi detectado porque só se usa CKMB. Tem 21 anos. E mais ainda, igual a Polishop, né? Compra essa máquina e ganha um manual. E tem mais, vem dentro de uma caixa. É legal isso, você sempre vai dando. Isso funciona. Congresso, você faz sorteio de uma pilha, fica todo mundo até o final. Estudante é fogo, hein? Tem algum estudante aqui, não, né? Se tiver comida, então, hein? Brincadeira, tem umas piadas muito bestas, gente. Pô, o pessoal, meu Deus. Aí vai para a diretoria e eu recebo bronca. Quando você tem pacientes, tá? Uma CKMB, o exemplo, normal até 4. Aí ele chegou 2, 7. Assim, pela CKMB ele infartou. Quando você faz a troponina, ele não infartou. Ou seja, a CKMB, a falta de troponina no PS, você pode perder até 30% dos infartos. E a segunda, se você só usa a CKMB, ela pode aumentar e não é infarto, falso positivo. Vai tratar, vai dar clopidogrel, enoxaparina, e não precisava. E por isso que aposentou. Qual foi a consequência para os países desenvolvidos? Olha aqui, ó, 98. Entrei na faculdade. Começou a usar, olha o que aconteceu com a síndrome coronariana sem supra. Gente, eu peguei essa época, transição. Quase não tinha infarto sem supra. Era só angina instável. O que esse paciente tem? Angina instável. Era só angina instável, infarto com supra. Começou a usar a troponina, olha o que aconteceu com o infarto sem supra. Ultrapassou o infarto com supra. Lembra aquele que eu mostrei para vocês? Teve aquele aumentozinho, depois estabilizou. E aí veio a segunda onda, após quase 10, 12 anos de uso de troponina, CKMB aposentada, aí vem a segunda onda, que é o quê? Eu vou detectar uma troponina numa concentração 1000 vezes menor do que eu detectava. Aí diz, soprou o ouvido, a troponina aumentou. E aí foi outra mudança radical, que permitiu o quê?
o paciente chegar, ele chegou agora, que nem o nosso, chegou agora, colhi a troponina ultrassensível. Ela já veio acima de 50, o método que a gente usa aqui é o da Roche, tem 3 métodos, um tem um melhor do que o outro, o nosso método é o Roche. Na hora que eu olhei, ele chegou agora, colhi, daqui a 30 minutos, 40 sai o resultado. Já veio acima de 54 nanogramas por litro. Eu já digo, infarto, 100% não, mas 99% de certeza que ele tem um infartão. CAT nas primeiras 24 horas, em 1 hora eu já decido isso. Ou ela vem menor do que, eu acho que é 4 ou 5, tem um valor, a gente não decora. É extremamente improvável, não é. Mas, se ele chegou muito precoce, começou até a queixa 30 minutos, você tem que ter cuidado. O que eu quero dizer com isso? Sabia que existia a disseminação de unidades de doutorado em pronto-socorro para mandar o paciente, para ficar lá monitorizado até 12, 18 horas, colhendo enzima, morreu, enterraram. Acabou, porque em 1 hora eu já posso decidir isso. 0, 1 hora, colho 0. Se 0 que eu colhi, saiu o resultado, não está ainda não está tão baixa, nem está tão alta, eu colho outra após 1 hora. Eu decido. Afundou a unidade. E afundou outra coisa também. Tomografia multidetector para avaliação de dor torácica em PS. Isso era um crime, gente. Gente, tomografia aumenta o risco de câncer. Isso está provado. Tireoide, mama. E aí virava um monte de gente fazendo tomo multislice para ver, porque já havia infarto. Troponina aposentou. Por quê? Ela detecta se é infarto ou não, enquanto a tomo detecta se tem uma estenose ou não. Eu lembro uma vez uma discussão de uma mesa, que a radiologista começou a esbravejar, ela levantou e foi embora. Porque ela dizia que era bom. Afundou. E foi por conta disso. E vem a terceira grande, talvez, lição, que cada vez mais está se perdendo pela ultrassensível. Se a troponina aumentou isso aqui é uma coisa, se aumentou isso aqui é outra. Quanto mais ela se eleva, maior foi a isquemia. Isso é muito importante para nós, porque você consegue definir aqueles grupos mais graves. Qual é o problema? Isso é uma dor de cabeça. Porque você instala uma troponina ultrassensível, só que ninguém te dá treinamento. Né? Você começa a ver uma troponina ultrassensível, normal, sei lá, até menor do que 5, alguns colocam menor do que 14, aí vem 12, aí vem 15, aí vem 18. Aí você começa a dizer, esse porra desse laboratório está tudo errado. Não peça mais, vem tudo alterado. Por quê? Porque você tem que ver o valor, ver se é menor ou maior, está no meio, tem que colher outra, e ver quanto que mudou, e ninguém te dá o treinamento. Então, você tem uma primeira fase, que você demora uns 2 meses para cair a ficha, que não é o laboratório que está errado, é que se instalam as coisas e ninguém dá o treinamento. Mas, assim, você pega um paciente com troponina alterada, você tem que pensar, arritmia, foi um trauma, miocardite, uso de drogas cardiotóxicas, tem uma série de causas. E esta é a segunda coisa que a ultrassensível vem nos ajudar. Porque quando o paciente tem uma placa que rompe, fica lá suboclusiva, mas não fecha todo, o que aconteceu? Morreu. De uma hora para outra morreu uma quantidade de miócito. Então ela faz assim, ó. O que acontece em um paciente hipertenso crônico? Está entupido de gente nos ambulatórios. Troponina ultrassensível é entre 5 e 54. É limítrofe. 30, 29. Não é nada. Ele tem uma doença cardíaca grave, que cronicamente o coraçãozinho dele está ruim. Hipertenso grave, insuficiência cardíaca, doença renal crônica. Então, já existe nos ambulatórios. Pacientes são acompanhados, porque se tem troponina alterada, ele é mais grave. O que eu quero dizer com isso? Quando esse paciente tem isso, ele é assim hoje, ele é assim ontem, antes de ontem, então, colhi e tenho 32. A outra vai vir o quê? 32 ou 33.
Com essas duas medidas, veja, eu colhi uma troponina 32, é alta. A segunda veio 32, ou 29, ou 28. Não é. Em 0 e 1 hora você decide 80% dos pacientes. Ajuda. Vocês não têm ideia a diferença que isso faz no pronto-socorro. Um monte de paciente que você passava plantão, tem que olhar enzima entre 6 e 12 horas. E depois checar. E ficava 12, 18 horas, tanto que se quis terminar a unidade doutorásica, por quê? Porque não vai deixar o paciente ali na maca. Você acaba com isso, o excesso de paciente esperando exame. E aí vai, as condições menos frequentes. E aí vem, comparado aqui, isso que eu falei para vocês, quanto maior o valor, maior a chance. Só que, vem isso aqui. Lembra que eu falei, se vier 20, não sei, se vier 100, Quanto maior o nível, quanto mais ele destoa do nível de normalidade, maior a chance. E vem a terceira coisa que nós sofremos. Você precisa treinar, você precisa testar por uns 2, 3 meses, para poder saber como interpretar, e aí sim. O aumento e a queda é a diferença para você dizer, é um infarto ou não, é um hipertenso crônico, é um paciente com insuficiência cardíaca crônica, é um paciente com doença renal crônica, é um vasculopata ferrado crônico. Você tem que, a diferença de aumento é importante, ou se ela vier muito alterada a chegada.